mesmo não estando pronto, eu sei que eu tenho uma promessa. Mesmo eu ainda não estando pronto, eu não posso abrir mão da promessa. Mesmo eu não estando pronto, eu tenho que caminhar em direção à promessa. Mesmo eu não estando pronto, eu tenho que saber, sabe o que, Gladson? Que a promessa vai vir. Então eu tenho que fazer o quê? Me preparar para quando o Senhor olhar e dizer assim: eu posso entregar na mão daquela menina, eu posso entregar na mão daquele homem, porque ele não vai distrair com aquilo que eu vou entregar para ele. Eu quero dizer em nome de Jesus Cristo, 45 anos foi o tempo da preparação de Caleb. Eu quero dizer que Deus vai abreviar o tempo sobre a minha vida, sobre a tua vida. Por quê? Porque o véu se rasgou. Faz meu coração arder de novo, sobre mim um novo amanhecer. Vai à casa de Jessé, porque lá tem um rei. Vai até a casa dele, porque lá tem alguém que eu chamei para ser rei sobre todo Israel. Você conhece a história? Chama os meninos, os mais bonitos, os mais fortes, os mais preparados, e ele diz: não é, tem por um acaso alguém a mais? Ele diz: tem um Davi. Davi está cuidando de ovelhas malhadas, ovelhas defeituosas. Eles trazem, estão. Quando Davi entra na casa, ele disse: ninguém senta na mesa enquanto Davi não chegar. Quando Davi chega na mesa, ele diz, Deus disse ao coração dele: é esse que vai ser o rei. Ele traz Davi diante dos seus irmãos, diante do seu pai, derrama o azeite sobre Davi. Davi então recebe uma promessa de rei. Imagina isso aqui, a confusão que seria sobre essa igreja. Imagina Deus dizendo: você agora é pastor, consagra um pastor. E aí sabe o que vai acontecer? Talvez consagra um pastor, quem sabe alguém levanta, Deus levanta, usa a minha vida, usa a vida de alguém para dizer: eu quero levantar esse menino aqui, ele vai ser um pastor. Derrama o óleo sobre a cabeça dele, e aí esse menino já começa a ter, achar que ele é o pastor, entende isso? Ele começa a imaginar que agora, se ele foi consagrado, ele pode fazer, ele pode passar por cima de algumas coisas. Escute isso aqui: a maior dificuldade de Davi não foi matar Golias. A maior dificuldade de Davi não foi matar Golias, mas a sua maior dificuldade foi preservar a vida de Saul. Pastor, não entendi. A maior dificuldade não foi matar o gigante. A maior dificuldade foi segurar dentro dele o desejo que todos queriam, que ele matasse Saul, para ele assumir o trono. A maior dificuldade que um homem que tem uma promessa tem, sabe qual é? Esperar. A maior dificuldade que um homem que tem uma promessa passa, sabe qual é? Esperar o tempo. É esperar o tempo se cumprir. Hoje eu estava vendo o Mato Nascimento dizendo: o que é isso? Antigamente a gente, para ser um pastor, um obreiro, a gente passava um tempo de prova, a gente passava um tempo de observação. Hoje grava-se uma canção, põe na internet, aí se viraliza, e aí a pessoa já começa a dizer: eu tenho um ministério, eu sou isso, sou aquilo. Aí passa-se um tempo, essa mesma pessoa que viralizou, que estourou na internet, cai, perde a essência. Por quê? Porque tinha uma promessa, e em vez de esperar a promessa no fogão a lenha, colocou a promessa no micro-ondas. Aí começa a se perder, aí começa a se acabar. Aí pega uma menina que Deus deu uma graça tão grande agora, e essa menina vai lá cantar, lá no casamento, lá no aniversário do casal gay. E aí ela ainda, porque foi paga para fazer aquilo, para chegar, ela vai e profetiza bênçãos, diz que Deus vai usar ele daquela forma. Deus ama a prostituta, Deus ama a lésbica, Deus ama o homossexual, Ele ama, mas não ama a prática. Deus está querendo levar a igreja para algo mais sério, e nós, para abreviar a promessa, nós estamos negociando os princípios. A promessa vai chegar,
Mas pelo amor de Deus, permaneça naquilo que você foi chamado para fazer. Não queira entrar onde Deus não deixou você entrar. Não entre em portas onde Deus ainda não abriu. Não entre em lugares que Deus ainda não mandou você entrar. Não entre em guerras que Deus não mandou você guerrear. Não pegue peso que Deus não mandou você pegar. Espera o tempo da promessa. Espera o momento certo. Enquanto isso, pastor, continue a servir ao Senhor. Continue adorando ao Senhor. Davi, olha para mim. Davi recebe a promessa e não fica bobo. Derramou óleo sobre a cabeça dele no meio dos irmãos. Sabe o que ele fez? Voltou para onde ele estava. Porque a promessa que eu recebi não pode ser maior, meu irmão, do que aquilo que Deus já mandou eu estar fazendo hoje. A promessa é para amanhã. Cuidar das ovelhas malhadas era para hoje. Escute isso aqui. A promessa não veio para quebrar o que já está sendo feito. A promessa vem para acrescentar o que já existe. A promessa não vem para quebrar o que está feito. Esquece tudo. Não, a promessa vem para aumentar a intensidade daquilo que já existe. Deus só pode multiplicar aquilo que já existe. Davi só foi colocado como rei porque ele já estava fazendo o trabalho que ninguém queria fazer. Deus já conhecia o seu coração. Deus só pode multiplicar aquilo que já existe em nossas mãos. Então, quando tem uma promessa, nós precisamos entender e permanecer nessa promessa. Permanecer certo, fazendo o que Deus mandou fazer. Então, Caleb, primeiro ponto, Caleb reconhece que Moisés é homem de Deus, mesmo Deus tendo falado com Caleb que ele entraria na casa, na terra prometida. Por que eu estou falando isso? Se aprender a respeitar quem Deus levantou primeiro, se aprender a respeitar a autoridade dentro de sua casa, se aprender a respeitar a autoridade dentro da igreja, se aprender a respeitar quem Deus levantou primeiro. Quem está comigo? Ele estava dizendo: ei, Caleb reconhece que Moisés é homem de Deus. Caleb acreditou que Deus falou através de Moisés, acreditando na recompensa de Deus no verso 9. Por que eu estou falando isso? Porque aqui está cheio de gente que tem muitas promessas, irmãos, mas ele quer passar por cima dos outros, achando que ele é maior e melhor que os outros. Aí Deus está dizendo: então vai. Davi tinha uma palavra, mas ele também tinha um encargo a ser feito. Ele disse, ele não chegou logo dizendo: Deus mandou eu ser rei. Saul todo errado, irmãos. Saul todo arrebentado. Aí a turma que estava com Davi, aquela turma que tem uns bajuladores, disseram: Davi, Saul está todo errado. Você já foi ungido rei, vai lá e mata logo Saul e assume o reinado. Sabe o que ele disse? Longe de mim tocar no ungido do Senhor. Está vendo esse crente sentado do seu lado? Ele é ungido de Deus, irmãos. Ungido não é só quem está no altar, ungido é quem Deus separou. Posso dizer uma coisa para você? Deixe que Deus vai tratar com cada um de você. Deixe que Deus vai tratar com cada um. Pastor, Deus não me chamou sobre juiz sobre essa cidade. Deus me chamou como um profeta sobre essa casa. Deixa eu dizer algo para você. Tem coisas no mundo espiritual que são destravadas, não quando nós atacamos, mas quando nós renunciamos. A dificuldade dele não foi chegar e dizer: eu mato o gigante. A dificuldade dele foi dizer: eu não mato Saul. Ei, Davi não foi aprovado quando matou Golias. Davi foi aprovado quando não matou Saul.